A gente sempre começa a nossa entrevista perguntando o seu nome completo, a idade, alguma informação que a senhora queira inicialmente dar a seu respeito. Meu nome completo é Jandira Maria Hermann. Idade 84 anos. Moro em Chiapeta desde os 12 anos de idade. A senhora veio com a sua família? Sim. Viemos de Santa Maria para Chiapeta. Isso há muitos anos, né? Veio seus pais? Os pais, irmãos, os pais. Viemos e continuamos ficando no Chile. Quer dizer, eu morei em vários lugares, né? Morei em Ijuí, morei em Três Passos, morei em... Aonde mais? Aqui em Chiapeta, depois fui morar em Coroados, dava aula também. Em vários lugares, Santo Augusto também dei aula, né? Vários lugares de Chiapeta. Aquela época que eu vim, não existia cidade. Era tudo mato, isso aqui não tinha nada de cidade, era só matagal mesmo. Tudo era colônia. Depois é que foi fazendo foi endireitando, começando uma vila, um nomezinho comum, uma pracinha, e daí foi crescendo, né? Mas daí eu dei aula em muitos lugares. Aqui em Chiapeta só não dei aula no Anchieta e no Lorete, mas nas escolas municipais dos interior todas. Todas eu dei aula. Muitos e muitos anos. E era sem transporte, era a pé que a gente ia daqui para as escolinhas do interior, era a pé. Não era de condução, não era só quando o marido tinha carro que levava, senão era só a pé. Daí assim eu continuei, né? Continuei dando aula, fiquei para lá e para cá, daí morei um tempo em Ijuí, dei aula no Centro Social Urbano. Daí de Ijuí viemos de volta para Chiapeta, não fomos também para Três Passos. Daí eu dei aula em Três Passos, daí dei aula aqui em Coroados também, dei aula. Oi, olha, não escapou nenhuma por aí. Todas, todas. Na Coxilha Bonita eu morei 5 anos na escola. Morava na escola mesmo, fizeram uma casa e lá eu ficava. Daí eu dava aula de 1ª a 5ª série. Morava junto com as escolas. Depois eu dei aula em Coroados, eu dei aula também. E daí continuei em Chiapeta, São Judas, todas essas redondezas, linha Iracema, linha Modesta, e linha São João, todas essas escolas do interior aí, todas eu dei aula. A senhora morou em vários lugares, a senhora diria que agora a senhora escolheu ficar aqui? Sim, escolhi ficar aqui. Não, eu já morava há muito tempo, né? Mas daí quando eu era transferida, que daí meu marido queria ir morar em Três Passos, daí nós ia, daí quando eu morava em Ijuí, e assim foi indo, até que eu vim parar totalmente em Chiapeta. Só depois que me aposentei, daí eu vim morar para Chiapeta e aqui eu fiquei. E o que motivou essa escolha de ficar aqui? Sei lá, eu acho que porque a gente se criou desde pequeno, gostava do lugar, né? É um lugar tranquilo, um lugar calmo, não tem medo de nada, né? Fica de noite aí, tomando chimarrão aí fora, não tem perigo, né? Já em cidade grande é mais perigoso. Mas aqui em Chiapeta não, aqui é tranquilidade só. Muito bom. A senhora sente uma conexão com esse lugar? Ah, sim, com certeza, né? Porque é um lugar que eu criei meus filhos tudo aqui em Chiapeta, né? Daí a gente ficou assim, que parece que é um lugarzinho da gente ficar. A gente morar aqui e não sair daqui. Já saí, né? Já fui morar em outro lugar, mas voltei para cá de novo. Agora faz anos. E a senhora nasceu em qual ano?
1939. A senhora nasceu em Santa Maria. Não, Ivorá Júlio de Castilho. Era um distrito de Santa Maria? Era. Uhum. E a sua família, os seus pais, os seus avós, eles eram naturais de onde? Olha, meus pais eram natural de Santa Maria. Todos de lá, moraram em Santa Maria, daí moraram em Caiçara também. Nós moramos muito tempo lá, temos de criança, Caiçara. Depois, daí, foi falecendo um, falecendo outro. Fui ficando eu. Não é fácil. Acho que é o seu telefone, né? Só tem aqueles 11 que passam me ligando o dia inteiro. Qual que era o nome dos seus pais? O meu pai se chamava João Moretti Filho. E a mãe era Dozulina Augusta Cavalim Moretti. Dozulina? Dozulina Dozulina Augusta Cavalim Moretti. E os seus avós, a senhora chegou a conhecer? Conheci. Uhum. Meus avós paternos, avó materna, só avó materna. Avô materno não conheci. Ele morreu muito novo, né? Mas moravam também lá para Caiçara, Júlio de Castilho, tudo esses lados. Qual era o nome dos seus avós? O meu avô paterno era João Moretti. E a avó era Luísa Piper Moretti. Piper? Piper. E os pais da sua mãe, seus avós maternos? Era Antônio Cavalim e Elizabeth Cavalim. E eles moravam lá nessa região de Caiçara e Júlio de Castilhos? Sim. Uhum. E eles faleceram lá, os seus avós? Sim, tudo lá para aqueles lados. Santa Maria, Júlio de Castilho, para aqueles lados. Caiçara, até os avós morreram mais, né? Daí depois eu vim embora para cá, nunca mais vi, né? Nunca mais vi eles. Isso faz muitos anos que a gente não consegue se lembrar. A senhora não lembra de visitar eles? Morava próximo deles? Ah, sim, e nós convivíamos junto quando nós era criança sempre, né? Bah. Agora vai do lá, Alguma memória em específico que a senhora se recorde, assim, de alguma visita, alguma característica deles que tenha lhe marcado? Olha, só do tempo de criança mesmo, que depois de adulta nós íamos embora para cá e eles ficaram nas outras cidades e não vimos mais, né? Só a gente, naquela época nem telefone existia, né? Só por carta, às vezes um escrevia uma carta, outro, né? Que a gente falava, porque não tinha como. E a gente morava nos interior, quer dizer, aqui era tudo interior, era tudo matagal mesmo. E quando eu vim embora daquelas regiões para cá, eu tinha 12 anos. Daí eu estudava aqui. Daí depois fui estudar em Santo Ângelo, depois que eu tive 18 anos. Daí que eu fui estudar em Santo Ângelo, no Duque de Caxias, em Santo Ângelo, eu estudei. Daí de lá, depois, eu saí de lá para vir dar aula em Chapeta. E daí continuei, meus 30 e poucos anos, aqui em Chapeta. Até agora. Qual a origem da sua família? Moretti parece italiano? Italiano. Piper alemão. E Hermann é alemão também? Hermann alemão. Meu marido era alemão, né? E eu já sou mais de origem italiana. Que daí, uma avó Piper, que era alemã da Alemanha. E a outra avó era italiana da Itália, que vieram viajando no mesmo navio da Itália, os italianos com os alemães. Daí aqui no Brasil, daí que se casou. Um avô italiano com uma avó alemã. Daí ficou a raça assim, misturada.
E a senhora se recorda delas contarem alguma história sobre essa viagem de vir para o Brasil? Olha, é pouca coisa que eu me lembro. A única coisa que eu me lembro que eles contavam que eles vieram tudo solteiro da Alemanha e da Itália. Tudo no mesmo navio. 6 meses dentro do navio para vir embora para cá. Só que eles eram tudo solteiros. Depois aqui no Brasil é que se encontraram os italianos com os alemães para casar daí. Daí meu avô Moretti, que era italiano, casou com a avó Luísa Piper, que era alemã, da Alemanha. E os outros dois avô e avó, eram italianos e se casaram também aqui no Brasil. E vieram no mesmo navio. E eles vieram da Itália e da Alemanha para qual região? De Caiçara, do Rio Grande do Sul, aí que é perto, né? É para Caiçara. Alguma herança italiana ou alemã que a senhora se lembre dos seus avós? Alguma comida, algum hábito? Ah, isso tem muita coisa que eu me lembro. Me lembro bem do jeito que a avó fazia os pão italiano e os pão alemão que a avó fazia, né? As comidas também. Era muito, muito legal, meu Deus. Com o que os seus avós trabalhavam? Agricultura e fábrica de... O meu avô italiano trabalhava com fábrica de fumo e cachaça. Era fabricante de fumo, de cachaça e era açougueiro, fabricante de salame, presunto, essas coisas antigas de Itália, sabe? E os seus pais continuaram a trabalhar com isso? Continuaram, toda a vida, na agricultura, nesses negócios de lavoura, até o fim da vida. Eu também me criei praticamente na lavoura, né? Até os 18 anos que eu saí para estudar recém. Daí eu trabalhava junto com os pais, né, na lavoura e tudo que era coisa, fumo de corda, aquele tempo a gente fazia. Era muito engraçado. Muito legal era, meu Deus do céu. A senhora pode descrever um pouco mais o que era esse trabalho da lavoura? Porque muitas pessoas... Hoje também já mudou muito a agricultura, né? Sim. As técnicas, as Ah, ferramentas. com certeza, né? Ah, não, naquele tempo, naquele meu tempo, vou dizer, isso não existia trator, essas coisas, essas máquinas de lavoura, que nada, isso era aradinho, arado de boi ou de cavalo. A gente ia lavrando as lavouras assim, né? Não tinha trator, essas coisas. Carro, era só uns carros velhos também, como é que a gente chamava, nem me lembro mais, era uns jipe antigo lá, não sei como é que se chamava aquilo, que a gente tinha, né? Mas assim, mais era trabalhar de plantação de... Mas naquela época soja a gente nem plantava, mais era trigo, cevada, lentilha e plantação de fumo. Era o que a gente mais trabalhava na nossa família, né? E daí o meu pai, ele tinha açougue, ele fabricava salame, presunto, fazia banha, vendia. De lá de Caiçara, você ia vender para Santa Maria, para tudo com... Como é que eu vou te explicar? Umas carroças tapadas, assim, sabe? Puxada com 2, 3 juntas de cavalo, daí enchia tudo as prateleiras de salame, de banha, essas coisas, e ia vender para Santa Maria, ia vender para tudo que era lado. Era a vida que a gente tinha, né? E na lavoura. Plantação de trigo, soja, não me lembro de soja, não existia. Era milho, trigo, lentilha, era o que nós plantávamos naquela época. Aí depois que eu fiquei de idade, daí eu continuei trabalhando de professora desde os 18 anos.
E na lavoura também. Meu marido também trabalhava na lavoura, eu ajudava também. Era assim que era a nossa vida, nesses lugares aqui, né? Mas nessa época era mais agricultura de subsistência, né? Sim. Plantava mais o que era para o próprio consumo. Claro, para o próprio consumo, é verdade. Não era em grande escala. Não até era. Porque deveria ser bem difícil manter as plantações. Sim, é verdade. E tinha criação de animais também? Tinha, isso era criação de porco, vaca de leite, tudo, ovelha, cabritos, tudo a gente criava, tudo esse bicharedo. Era muito bom, meu Deus do céu. E tinha horta, pomar na sua Tudo. casa? Tinha horta, tinha pomar, tinha de tudo. Era muito bom naquele tempo. Não era uma crise como é agora. Era tudo diferente, meu Deus do céu. A gente não via falar assim, ai, não dá para ir comprar 1 quilo de carne, não dá para ir comprar uma galinha. Isso não existia, essa coisa aí. Ia lá, comprava carne à vontade, matava um porco, matava uma vaca, terneiro, comia, não tinha essas crises como agora, né? Pelo menos que eu me lembro de todo o tempo de lavoura, até os 18 anos que eu tinha, não existia essas crises, não. Era muito bom. E nessa época, né, mais a sua infância, a senhora pode descrever como que eram as casas normalmente dessa época? As casas, a maioria era casa de madeira, né? Tudo casa de madeira, erguida alta do chão. O porão servia para outras coisas. Era assim as casas. Não se lembra de ter uma casa de material, uma casa chique. Não, era tudo casa de madeira. Galpão de madeira, casa de madeira. Era tudo assim. Lá de Caiçara eu me lembro como se fosse hoje. Tudo era muito bonito. E a senhora teve quantos irmãos? Tive 3 irmãs e 2 irmãos. Um morreu quando eu tinha 12 anos. E o outro mora em Campo Novo até hoje ainda. E uma irmã morreu agora há pouco tempo, em Três Passos, e outras moram em Santo Ângelo ainda. E nessa época, na casa cada um tinha o seu quarto, era dividido? Não, as irmãs eram num quarto, os irmãos eram no outro quarto. Não dormia junto, não podia dormir junto. Pelo menos os meus pais não deixavam, né? Nem que fosse um quarto assim, simples, que a gente morava, mas as mulheres de um lado e os homens do outro lado. Não tinha que morar junto. Dormir junto, né? Era bem engraçado. Eram os antigos bem... daqueles mão de vaca, como se diz. Tinha que correr na linha. Deus o livre. Não podia errar nada. A senhora acha que tinha alguma diferença na criação dos meninos e das meninas? Tinha. Tinha diferença. Tinha mesmo. Não era tudo misturado como hoje em dia é, né? Era bem separado. As meninas para um lado, as meninas para o outro lado. Era mais rígido, a senhora acha, com as meninas? Sim. Era, meu Deus do céu. Não é como é hoje em dia, tudo liberdade. Tudo era diferente, tudo diferente. Tinha não sei, qualquer errinho, o chinelo pegava. Pelo menos a nossa família, todas as famílias que eu conheci, era desse jeito, né? Antigamente, era bem assim. E como é que era essa correção? Chegava a usar alguma chinelo? Tinha aqueles, como é que é? Varinha, tem uma varinha ali que eu dizia, o meu filho botou antes e disse, mãe, isso aqui que a mãe dava na gente. As varinhas, né? Desobedecia, Deus o livre, tinha que ser assim, ó.
Não, eu já ouvi histórias de mango também. Mango, soiteira, mango, sei lá, era uma coisa estranha, né? Hoje em dia é tudo diferente. Nesse trabalho, né, desde infância envolvido, né, em ajudar a família, na lavoura, os meninos, eles tinham alguma divisão de trabalho? Os meninos iam na lavoura, as meninas cuidavam da casa, alguma coisa assim? Não. No meu tempo era tudo junto, lavoura, enxada, arado, era tudo misturado. Em casa também era tudo tinha que pegar no pesado. Não tinha diferença. Mas na casa os homens ajudavam? Na casa eles ajudavam a limpar o pátio. Dentro de casa eram as mulheres. Daí, no dia do fim de semana, eles tinham que fazer limpeza. E era difícil ter água encanada, era água de poço, água de rio. Naquele meu tempo não tinha. Aqui em Chiapeta, eu já tinha uns filhos. Já tinha filho quando começou a vir água encanada em Chiapeta. Também era puxar água de poço. Tem até hoje ali, perto da prefeitura ali, tem até hoje o poço lá onde nós puxava água. Todo do poço, não tinha água encanada, nada. Luz elétrica também não, naquela época, né? Depois, uns anos depois que começou a vir. E esses poços cada um tinha na sua casa, ou esse que a senhora citou, ele era coletivo, várias pessoas usavam? Não, cada um tinha seu poço. Cada família tinha, porque não era assim, uma cidade, era uma família lá, outra lá, daí tinha que ter o poço para puxar água, né? E muitas vezes, para lavar roupa, as mulheres iam nos riozinhos que tem, nos fundão, faziam os trilhos lá no riozinho lavar roupa. Não era mordomia que nem hoje em dia, que é tudo na boca e ainda não está satisfeito todo mundo. E para lavar roupa ainda tinha que fazer o sabão? Fazer o sabão. Para deixar as roupas brancas, tinha que levar uma lata, fazer fogo, botar a lata em cima de umas pedras, ferver as roupas para ficarem brancas, senão o laço pegava. Tinha que ficar branquinho. E hoje em dia já não é mais isso, né? É tudo diferente. Bah. Agora, eu falo bem a verdade, que a gente tinha uma vida muito boa, era legal a vida da gente, não era se incomodar que nem hoje. Ai, porque vão comprar fumo, ai, porque vão comprar isso, ai, porque vão beber, porque não sei o quê, sabe, uma folia. E antigamente não, era tudo na paz, tudo era tranquilidade, a gente fazia janta, feijoada com a colonada, tudo junto. Tomava um vinhozinho colonial que eles fabricavam, né? Mas era muito diferente, eu achava muito bom mesmo. Não se incomodava com nada. E hoje em dia tem que se cuidar até para sair para fora da porta, né? E esse de lavar as roupas no rio, aí batia na pedra? A maioria, ou senão a gente levava uma tábua de casa, uma tábua, qualquer tábua assim para botar lá, ou se não era nas pedras mesmo. Nas pedras. E o que chamavam de quarar? Era estender a roupa? Não. Quarar a roupa é assim, ó, ensaboar, pôs pano branco, tudo, daí tu bota lá o negócio, tinha capim, capoeira, né? Daí a gente botava tudo no sol para quarar, para ficar branquinho. As roupas bem ensaboadas, botava um tempão lá no sol, deixava, daí depois a gente ia esfregar, daí ficava branquinha as roupas. Isso era o tal de quarar, hoje em dia não se vê mais falar isso, né? Quarar, imagine que coisa, né? Quase. Eu já achei que era estender a roupa. Não. Interessante. E aí estendia a roupa depois? Ah, sim, torcia, arrumava
tinha essa cerca dos gados, sabe? E a gente botava tudo na cerca para secar, esperava secar, depois levava para casa. Era assim. Não tinha essa beleza de hoje em dia. E sobre as roupas, a senhora também diria que eram diferentes? A maioria das vezes era diferente de hoje, sim. Era diferente. Naquela minha época, assim, meninas, que eu me lembro muito bem, menina não usava calça comprida assim, de jeito nenhum. Era vestidinho até lá embaixo. Mas calça comprida não usava. Os pais não deixavam. Era bem assim o negócio. Bem estranho. Até falar bem a verdade, eu dava aula aí no São Judas uns anos e era muito frio. E eu ia daqui de Chapeta, dali do centro, onde tem a igreja evangélica, eu ia lá no São Judas a pé dar aula, levantada de madrugada e ia. E daí eu botava, a gente dizia slack, naquele tempo dizia slack, tava calça comprida, apertadinha, casaco e tudo e ia. E o diretor da escola, que é vivo até hoje, foi lá visitar a escola, né? Eles iam visitar, ver se a gente estava lá. E o diretor chegou e viu eu de calça comprida. Meu, que levante! Nunca mais a senhora venha dar aula de calça comprida. Professora tem que usar vestido. Não venha mais, mas levei um levante e era frio, meu Deus do céu. Isso vocês devem até saber o nome do vivente, que é Olavo Brant, aqui de Chapeta. Esse era o diretor que me xingou de me pegar. Não era só eu, uma outra professora também. Não podia ir na aula de calça comprida de jeito nenhum. Tinha que ser de vestido. O uniforme, ai meu Deus do céu. Agora, um tempo atrás, eu encontrei esse diretor lá na prefeitura. Fazia anos que eu não enxergava ele, né? Daí eu olhei bem para ele e disse, e daí, seu Olavo Brant? Não deu muito castigo para as professoras? Por quê, dona Jandira, por quê? Ué, o senhor foi lá me visitar, eu estava de slack, a gente chamava slack, né? O senhor mandou eu tirar, que era para ir para casa trocar de roupa. Ele se matou de dar risada. Era a lei, dona Jandira, era a lei, não podia. Nunca vou esquecer dessa, tá louco. Ele quase morria de frio, ainda ia a pé. Não tinha ônibus, não tinha nada, que nem hoje. Pegam as professoras ali na porta, levam para o colégio, trazem de volta. Naquele meu tempo não, era a pézito, levantar de madrugada e ir. Tinha que levantar de madrugada e ir a pé nos colégios. E na sua época de criança, as roupas, elas eram compradas prontas ou elas eram feitas em casa? Não, era a mãe que fazia as roupas da gente. Eles compravam o tecido, né? Os metros de tecido, daí a mãe fabricava blusa, fabricava sainha, vestidinho. E a maioria era costurado numa maquinazinha de mão. Uma máquina de mão, não sei se tu já viu isso. Era na máquina de mão, não era aquelas máquinas de hoje em dia, né? Mas era assim a vida da gente. Tudo era desse jeito. E aí comprava o tecido e fazia tudo igual para os filhos? Sim. Uhum. Fazia calça comprida para os guris, fazia camisa. Era assim. Era muito difícil ter naquela época, ter roupa pronta aí por essa região. Claro, em cidade grande, que nem Santa Maria, esses lugares já existia, né? Mas nessa redondeza era tudo colono pobre, como se diz, colono, né? Tudo fabricado em casa. E algum tecido assim que a senhora se recorde de alguma roupa que a senhora gostava? Ah, sim. Na época? Aham. Tinha, hoje em dia, Deus o livre, é chique. Naquele tempo, eles faziam umas roupas pra gente com um tal de, se chamava riscado. Um brim
um brim que se chamava listrado. Daí faziam aqueles casaquinhos, aquelas calças compridas para ir para a lavoura, tudo feito na mão também. E eram umas roupas muito bonitas. Bah, hoje em dia, seguida eu falo com as pessoas, mas aquilo ali é um brim que antigamente era só para roça, agora estão botando para chiqueza na cidade, mas onde é que se viu? E eu fico olhando, né? E é verdade mesmo. Muitas roupas antigas. Bom, eu queria saber o que motivou a vinda dos seus pais para cá, porque houve uma campanha para colonização de Chapeta, né, em que foi loteado os lotes de terras e foi feita uma campanha para colonização, né, para os colonos vierem de fora. A senhora se lembra assim qual era a expectativa dos seus pais em vir para cá? Mas olha, isso é uma coisa muito diferente, porque meu pai sempre foi da colônia, né? E fabricante de fumo. Mas daí tinha um amigo dele que veio embora de Santa Maria, veio morar em Chapeta. Aí eles se escreviam cartas, né? Porque não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas, né? Ô, seu João Moretti, por favor, venha morar aqui em Chapeta, aqui nesse município, vai ver como é bom aqui e tal. E daí o pai, como gostava de se mudar de lugar, poucos minutos ele arrumou as trouxas, viemos de Santa Maria de trem até aqui em Catuípe. Daí ali, esses parentes do meu pai aí que arrumaram as terras para trabalhar aqui em Chapeta, daí ficamos aqui desde os 12 anos. A senhora lembra quem era esse amigo do seu pai? Era... Ai, meu Deus, deixa eu pensar nele. Que ele até era prefeito de Catuípe. Agora não me lembro mais o nome. Não tem jeito. Quando sai... Não tem problema, é difícil lembrar o nome. É muito difícil. Ele era prefeito naquela época de Catuípe. Mas agora não vem na minha cabeça. Não, a gente passou trechos da vida. Meu Deus do céu. Todos esses anos correndo, né? Deus me livre. Daí nós morávamos aqui em Chapeta. Aí quando eu tinha 17 anos eu fui para Santo Ângelo estudar. Eu trabalhava de empregada doméstica de dia e de noite eu estudava no Duque de Caxias, em Santo Ângelo. Aí que eu fiquei 1 ano, 2 anos lá e o professor Brant foi me buscar para dar aula em Chapeta, daí nunca mais saí de Chapeta, daí fiquei em Chapeta. Tudo umas passagens muito... Bah, tá louco. E a senhora se recorda, assim, com 12 anos no trem, como é que foi essa viagem de vinda com a mudança, com a família? Ah, me lembro. Isso era estranho. Tenho um irmão que mora em Campo Novo, que ele tem o baú que transportava a mudança da gente, uns baús gigantes de madeira, né? Daí ali dentro vinha a roupa toda. Daí levava no trem e daí vinha de trem. Aquele tempo era quase só de trem que a gente andava, né? Santa Maria, Catuípe, ia embora de trem, vinha. Era uma maravilha. Deus o livre. Agora já é tudo diferente. E pegaram o trem em Santa Maria? Sim. E vieram até Catuípe? Até Catuípe. E depois de Catuípe até aqui? Daí nós viemos de carro. De caminhão, de mudança. Daí viemos. Porque daí não tinha nem ônibus, naquela época não tinha ônibus, né? Bom, hoje também não tem. Hoje, agora acabou também, né? Deus me livre. Então a senhora se lembra de ter essa propaganda de terras aqui em Chapeta? Sim. Essa oportunidade dos colonos virem para cá? Sim, imagine. Foi vindo, de pouco a pouco foi vindo. Foi crescendo Chapeta. Daí veio gente de tudo que é lado, de um lugar, de outro lugar, né?
E alguma propaganda sobre a terra aqui ser produtiva? Mas isso eu me lembro de ter, essas coisas aí. Que é uma terra da prosperidade, a gente dizia, né? Terra de chapeta. Agora era muito bom, antigamente morar era muito bom. Não tinha medo de nada, não tinha perigo, não tinha ladrão, não tinha drogados, bêbados, nada, era tudo uma tranquilidade, né? Eu ia no moinho daqui das Brancas até lá no Inhacorá, onde morava o finado Nazinho, que tinha lá um mercadão. Eu ia de a cavalo, daí aqui era tudo matão, eu passava tudo esse trecho aqui de mato, ia a cavalo lá para levar trigo e milho para fazer a farinha. Lá naquele mercadão do finado Nazinho, acho que era. Na esquina, bem na esquina. Ah, isso eu me lembro como hoje, aquilo lá. Meu Deus do céu. A Zilara é minha tia. É? Que era casada com o Nazinho, né? Aham. Era tia. Tia, na verdade, era irmã da minha bisavó, ela. Mas ela, meu Deus, quando eu ia lá, meu Deus, Jandira, vem aqui, você vai... Hoje você só vai de tardinha embora, você vai comer aqui. Ela me fazia comida, me dava doce. Meu Deus, era um amor de criatura, muito tempo. Ia lá naquelas ilhas lá para buscar farinha. Era dos Rincão dos Pires. Uhum. Passava o dia inteiro de a cavalo, indo e voltando, era o dia todo de cavalo. Não tinha meio de transporte naquela época, né? E chegando aqui, o que a senhora se recorda, assim, das primeiras lembranças de Chiapeta, né? Como que era a paisagem aqui? Mas olha que eu vou te falar, era um mato, era capoeira, matagal, tudo. Eu morava logo para fora ali, né? Daí não tinha nada praticamente, nada. Depois, uns anos depois que começou a ter um mercadinho, uma outra coisa, né? Daí começou a ter umas escolas também na cidade, mas demorou anos, muitos anos. Muitos anos. Era tudo mato, isso aqui não existia nada. Nada, era só tinha lá onde é a prefeitura, que tinha um casarão velho lá, que era tal de prefeitura, daquela época. E não tinha mais nada. E daí tinha um mercado que era da dona Erika Renz, que está viva até hoje ainda ela. E foi a minha primeira patroa. Eu trabalhei com ela também, dona Erika. Está com 90 e poucos anos, quase 100. Pois é. Nós conversamos com ela. Né? Com a dona Erika? Pois é. A dona Erika foi a minha primeira patroa, eles tinham um mercado, né? E daí eu trabalhava com ela, mas fazia tudo o serviço da casa, do mercado. Ai, aquele tempo era tudo empacotado, assim, não tinha... Era bem diferente, né? Barbaridade, era sério. E como que eram esses comércios, né? Essas vendas, bolichos? Mas olha, naquela época bolicho nem existia. Boteco, assim, essas coisas não tinha. Tinha um mercadinho lá só. O mercado do Andrigueto e o mercado da dona Erika. E daí depois, uns anos depois, que deu um açougue, que tem até a Casa Velha até hoje ali. Mas assim, bolicho não tinha bolicho. Mas no caso ali do comércio, como é que eram essas vendas, o que vendia? Ah, era só alimentação, roupa de metro, tinha os tecidos, daí vendiam os tecidos para a gente fazer roupa, né?
Mas assim era muito estranho. Não era como é hoje. Era o básico. Só o básico. Uhum. E vendia por quilo. Por quilo. Tudo por quilo. Me dá 5 quilos de feijão, me dá 2 quilos de farinha, me dá 2 quilos de arroz. Era daquele jeito. Tudo daquele jeito mesmo. E a maioria ainda não compravam, porque faziam em casa, porque a gente tinha aqueles pilão, não sei se tu já viu falar dos pilão que socava com a... Pois é, a gente socava o arroz que a gente colhia na lavoura, naqueles pilão, até descascar, daí a gente passava nas peneiras, para sair a casca, era assim. Erva também era feita, socada nos pilão. Não tinha como tem agora tudo na facilidade e o povo ainda acha ruim. Ainda não estão satisfeitos com as coisas, né? Verdade. E aí empacotava a quantidade que a pessoa queria. Uhum. E não era assim, saquinhos plásticos como tem hoje, era tudo. Ou a gente levava de casa umas malas que a mãe fazia, umas malas de pano assim, né, que a gente botava as coisas aqui, botava no cavalo e ia com as coisas dentro daquela mala. E empacotado era só nos papel, não tinha saco plástico que tem hoje, não existia. Era só no saquinho de papel, era tudo desse jeito. Essa mala não era um estilo mala de garupa? É uma mala que a gente fabricava, costurava, por exemplo, assim, comprida, daí deixava a parte aberta aqui, daí botava no cavalo e enchia para lá, enchia para cá. 2 bolsos. 2 bolsos, Essa era as malas que a gente usava. E a senhora falou em erva mate, tinham muitos ervais aqui? Tinha. A gente fazia erva mate. Também era assim, botava num secador, eles faziam umas grades de pauleira, de madeira, assim, né? E cortavam as ervas, botavam tudo em cima e faziam um foguinho bem leve debaixo, que era para secar. Aí quando estava seca, daí a gente tirava de lá, botava nos pilão e aqui, ó, socava a erva. Dele. Vendia a erva daquele jeito. E era umas ervas puras, não era umas ervas misturadas com soda que nem tem hoje, né? E a maioria tem soda hoje em dia, né? Naquele tempo não era erva pura. Era assim que nós tomávamos chimarrão. Aqui em Chapeta, que eu me lembro, não tinha. Só tinha para fora, assim, os tal de soque de erva, que era até estranho, era meio puxado, meio com um cavalo, daí ia batendo os negócios assim, para socar a erva. Era muito. Hoje em dia é só mordomia. Hoje em dia tá louco, né? Já vai pedir para um filho, vai lá socar uma erva no pilão, vamos ver se vão fazer. Da onde, né? Em Acorá tinham muitos soques de erva. Também. Sim. Mas ervais aqui existiam? Não, todo mundo tinha erval. Todo mundo tinha erva, não davam muito valor naquela época. Era nas lavouras, nas colônias, a gente tinha os pés de erva, tirava, outro vizinho tirava. Outro colono também tirava, mas não erval assim, não tinha não. Naquela época não. Mas aí dentro da propriedade de cada um tinha alguns pés de erva. Os pés de erva que a gente plantava mesmo, né? A gente mesmo plantava os pés de erva. Mas então essa tradição do chimarrão na sua família sempre existiu? Sempre existiu, sempre. Muito. Sempre existiu. Porque é uma coisa do gaúcho, né? Então a sua família que veio da Itália, da Alemanha, eles acabaram incorporando esse hábito. Mas é que assim, ó, uns casaram com uns daqui, vamos supor, que vieram da Alemanha, né?
A minha avó, no caso, veio da Alemanha, se casou com um italiano aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Daí foi misturando as raças, daí depois já foi tendo os filhos, foi casando com um, com outro. Mas o chimarrão, que eu me lembro, sempre existiu. Eles não conheciam o chimarrão até chegar aqui, né? Não. Mas eles incorporavam até a questão da indumentária, né? De usar bombacha, lenço. Ah, sim, isso é verdade. Não sei se os seus pais ou avós usavam bombacha, bota. Mas imagine, era só bombacha, bota, lenço no pescoço. Era a tradição deles, né? E além do comércio, que a senhora lembra que existia aqui na formação do início da vila, né? Esse outro prédio da subprefeitura, alguma coisa assim. A senhora lembra de outras coisas que tinham por aqui? Mas olha, naquele tempo de criança tinha a prefeitura, que era umas casinhas de madeira bem antiga. A igreja também era uma igrejinha de pauleira, assim, de madeira comum. Daí logo de um tempo depois, daí um parente abriu um açouguezinho aí no centro, que tem até hoje a casa caindo ali na esquina, na frente da Movelar, por ali, por lá debaixo, ali tem uma casa velha. Ali era o primeiro açougue de Chapeta. E a casa está caindo até hoje. Mas não tinha assim muito comércio, não. Só tinha essa dona Érica, que tinha o mercado, e daí o Andrigueto, o finado Andrigueto, que tinha o outro mercado. Mas não tinha. E moradores aqui? Era poucos, muito poucos. Era tudo colono, não tinha como tem agora, né? Era tudo colono, moravam lá para baixo. Isso aqui tudo era matagalho, isso aqui não existia naquele tempo, né? Era tudo mato. E diversões, né? Como é que o pessoal se divertia? Tinha salões de baile, festas da igreja? Ah, não, de tempo que eu era nova não tinha isso, não. Só depois dos 18, 20 anos, daí começou a ter o salão de baile, daí tinha a igreja, mas era muito pouca coisa, né? Muito pouco. Tinha o tal do salão de molas aqui? Tinha. A senhora chegou a frequentar? Frequentei. Logo que eu casei, Daí nós íamos no tal de baile de salão de mola. Ficava chacoalhando. Ai, meu Deus, dava um medo até. Dava medo mesmo. Esse salão foi bem famoso, acho. Foi. Uns bailes vinham as pessoas de outros lugares? Sim, vinha de tudo que era lado, verdade. Não, era bem interessante Chapeta. Tá louco. E tinham grupos musicais aqui? Quem que animava as festas? Mas olha, tinha uns gaiteiros aqui, outro ali, sem bandas como tem hoje em dia, eu não me lembro de ter, isso não tinha. Era os gaiteiros que vinham, tocavam gaita, tocavam violão, vinham de outros lugares ainda, porque aqui nem tinha, né? Agora já é diferente tudo. Teve aqueles coringas. Os coringas. Você não conheceu? Não, isso não me lembro. Me lembro do nome, sim, mas de ter conhecido, não. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouco assim sobre o seu casamento. Com quem que a senhora casou, como é que foi o dia da festa, como é que eram os namoros até chegar no casamento. Os namoros tudo meio escondido, porque os pais passavam o facão na gente. Era assim, né? Não, na verdade, eu namorei um daqui de Chapeta, e daí nós fomos casar na igreja de Juí. Daí eu fiquei 30 e poucos anos casada, daí ele faleceu. Daí foi o namorado que eu tive, que era dos Herman, daqui de Chapeta, os antigos Herman.
E eles moravam aqui também. Sim, Se morava. conheceram com criança ainda, adolescente? Não, nós se conhecemos mesmo, foi no baile do Nildo Beck, lá no salão de mola aquele. Que o pai deixava eu ir no baile, daí tinha uma irmã mais velha que ia também, né? Senão não podia ir. É ali que nós se conhecemos daí. E a família dele também veio de outro lugar? Não, vieram de Juí também, os Herman, de Juí. Morava no interior, lá do Alto da União, de Juí. Como que era o nome do seu marido? Anildo Herman. E aí, quando decidiram casar, tinha que ir na casa pedir. Sim, tinha que pedir, era um fuzuê danado naquela época, minha Nossa Senhora. Daí nós fomos casar na igreja de Juí, não casamos aqui em Chapeta. Nem tinha nada naquela época em Chapeta, daí fomos casar em Juí mesmo. Daí ficamos morando um tempo lá em Juí, no interior. Daí depois eu vim embora para cá, daí comecei a lecionar, nunca mais parei daí, né? E 30 e poucos anos dando aula, 35 anos. E o casamento no civil, a senhora também? Sim. Lá em Juí? Lá em Juí. Uhum. Aqui tinha cartório? Mas, olha, naquela época acho que não tinha cartório, não. Que eu me lembro, não. A senhora não lembra onde registrou os filhos nasceram aqui? Os filhos nasceram, uns aqui, outros em Catuípe, Santo Augusto. Um foi registrado em Catuípe, outro em Juí. Em Acorá não chegou a registrar? Não, em Acorá não. Foi o primeiro cartório aqui da região, em Acorá. É. E do seu dia do casamento, o que a senhora se lembra, assim? Da festa, dos convidados, do vestido de noiva? Ah, era muito bonito. Era muito bonito, não foi uma festa muito grande. Mas era todos os irmãos, os parentes, tudo reunido, aquele tempo do churrasco, sabe? Bolo. Era bonito, muito bonito. Era uma coisa estranha, né? Antigamente era tudo diferente. E tinha que casar primeiro, bem casado, para depois poder ir para dentro do quarto, senão não ia. Senão o laço pegava. E do seu vestido? Como é que foi a escolha? Foi uma escolha muito engraçada, foi da minha irmã mais velha. Era um conjunto, sabe? Um conjunto que vinha até aqui, a saia e um casaquinho da mesma cor e uma blusinha branca por baixo. Esse não era um vestido de noiva, assim. Era um conjunto de noiva. Foi comprado lá em Juí também. E aqui tinha arranjo, tinha maquiagem, cabelo? Não. Isso era tudo normal. Tudo normal. Eu até tinha um cabelo gigante por aqui. Não, é coisa séria, né? Olha, passa esses anos todos, meu Deus do céu. Mais alguma coisa que a senhora lembre desse dia em específico? Não, até que não. Casemos, daí fomos morar lá na casa de um cunhado, uma cunhada. Aí continuamos trabalhando na lavoura, plantando, ajudando a família. Aí depois que eu fui estudar, né, para trabalhar de professora. Quantos filhos vocês tiveram? 5.
3 filhas e 2 filhos. Bom, eu gostaria que a senhora agora falasse um pouco sobre o seu tempo trabalhando como professora, né? Quais foram as suas experiências, como que começou o seu trabalho. Ah, olha, isso foi um trabalho muito pesado, meu Deus do céu. A gente tinha que... Tudo que dava, que passavam para os alunos dentro da sala de aula, por exemplo, se eu ia passar um ditado, como se dizia, tinha que levar tudo pronto, dentro dos cadernos, tudo anotadinho, parelhinho, tudo que tu ensinou durante... Hoje de manhã, vamos supor, hoje vai ser tal coisa, português, matemática, história, era tudo escrito, senão as diretoras chegavam e ó, tinha que ser tudo levado, tudo pronto nos cadernos. Todas as aulas da semana, a hora da aula de religião tinha que ser tal hora, tudo tinha que ser escrito, não podia ser nada sem escrever. Tinha que ser muito bem trabalhado, porque senão as diretoras davam um castigo para a gente. Os trabalhos que a gente dava para os alunos fazer em casa também, tinha que ser tudo anotado direitinho. O que a gente ia dar para eles fazer em casa, trazer no outro dia, as tabuadas, as aulas de matemática, tudo era muito engraçado. E quais que eram as dificuldades, além de ter que se deslocar a pé muitos quilômetros? Tinha alguma uma questão de conduta do professor, da professora em específico? Ela poderia ser casada? Ela teria que vestir algum estilo de roupa específico? Estilo de roupa, sim. Agora, de casada, isso não, nunca complicado, não. Agora, roupa, sim. Conforme a gente tinha aqui no colégio, tinha que ser a roupa direitinho como a coordenadora mandava. E a mesma professora lecionava todas as matérias? Todas as matérias. Para todos os alunos? Para todos os alunos. Uhum. Era de 1ª a 5ª. Às vezes eu conto para os netos agora, para o pessoal, eles não acreditam. Mas era de 1ª a 5ª série. Meu neto lá tirando foto. Pois é, era assim a vida, né? Ah, o seu neto é o presidente da Câmara? O fofo, que chama, o fofo. E quais eram as dificuldades de ensinar tantos alunos, tantos conteúdos? Olha, não era nada difícil, porque a gente tinha que fazer assim, ó. De noite, tal tema amanhã para a 1ª série. Tal tema para a 2ª série. Para a 3ª, para a 4ª e para a 5ª. Daí era aula de matemática para uma turma. Tinha que levar tudo pronto no caderno, tudo pronto. De noite tinha que ficar fazendo para levar no outro dia, para poder tu conseguir passar nos quadros, passar para os alunos. Senão não tinha como, né? Era muito aluno, Deus o livre. Eu me lembro num colégio lá embaixo que eu dei aula, 5 anos, eu tinha 40 e poucos alunos. E daí eu tinha que fazer merenda de manhã, às 10 horas, fazer refeição para as crianças. De tarde, fazer de novo, dava aula de manhã, dava aula de tarde. Daí eu tinha que fazer não tinha merendeira, era a gente mesmo que fazia tudo. Fazia sopa, fazia uns mingau de leite, doce lá para as criançadas comer. Era assim. E hoje em dia, nossa senhora, hoje em dia as professoras não dão um passo a pé, tudo de carro, tudo de ônibus, de transporte, merendeira profissional, tudo junto, né? Naquele tempo não existia isso, não. Professora era tudo, era merendeira, faxineira, professora,
tudo misturado junto. Como é que era? Ah, tinha que ter tudo, os livros, caderno, lápis de cor, tudo. Cada um tinha que ter o seu, né? Não era que nem agora, uns anos atrás ganhavam as coisas, né? Não, naquele tempo não, a gente tinha que comprar. Os alunos não tinham essa coisa de caderno de matemática, caderno de português, caderno de história, não. Era tudo num caderno só separadinho, né? Era assim antes tempo. Principalmente quando dava aula nos interior, nas colônias, não existia essa história de estar com aquela sacola cheia de caderno, não. Era um e pronto, né? Mas isso na época que a senhora lecionava, né? E quando a senhora estudava, não eram outro material? Eram pedras? A maioria era pedra, aquelas pedras. Aí não tinha caderno? Não. Tinha algum livro, tinha. Mas a maioria era naquelas pedras, nos quadros, coisa arada assim, sabe? E aí copiava e apagava. Aham. E tinha que ficar Na cabeça. Não era vida boa não, moço, meu Deus do céu. Mas a gente achava bom. Todo mundo achava bom. Que é bem diferente de hoje, né? Era tudo alegria, era tudo prazer, era a professora jogando bola com os alunos, fazendo a merenda, comendo junto, tudo alegre, não tinha essa revolta de agora, sabe? E agora, hoje em dia, Deus o livre, né? Se tem uma comidinha meia que não gostam, já ficam reclamando. Naquele tempo não, faziam um sopão de leite, lá fazia, eles comiam bem alegre. A gente jogava bola junto com os alunos, brincava, tudo era diferente, tudo diferente. Isso na parte do recreio? Tinha recreio? Tinha. Era a hora da merenda e do recreio, da brincadeira. Da brincadeira. E a professora tinha que brincar junto com os alunos. Era bem assim. Mas era bom, era bonito, meu Deus do céu. Alguma brincadeira diferente de hoje? Brincadeiras de roda, cantigas? Não, era jogar bola, jogar por cima do telhado, uns pegar para o outro lado, outros pegar para o lado de cá. A maioria era assim. Ou se não, pular corda. Esse negócio de pular corda era o jogo mais bonito que tinha. Tá, e agora eu quero saber dos castigos, que também já ouvi algumas histórias antigamente, tinham quem não obedecia, o professor ele era uma autoridade na sala de aula. Sim, Mas olha, eu até para falar a verdade, eu me lembro muito bem que eu botei uns alunos de castigo, porque eles eram, aqui do interior aqui para baixo, eles eram muito medonhos, eles eram assim terríveis, eram uns alemãozinhos polacos junto, mas eram ruins pra caramba. E eu botei de castigo, de joelho, na hora do recreio. Meu Deus do céu, quando foi no outro dia, veio os pais lá me pisar por causa que eu botei eles de castigo. Não podia botar. Mas ficaram furiosos comigo. Senão eles desobedeceram, me disseram um monte de bobagem. Não quiseram obedecer, não quiseram fazer os temas, nada, só fazendo fiasco, por isso que eu botei de castigo. Mas não pode botar de castigo, meu filho, de joelho, porque não sei o quê. Era proibidíssimo. Pelos pais, né? Porque a lei era de botar de castigo, trancar lá num lugar, mas era difícil fazer isso. Só que lá, nesse interior, tinha uns muito ruins, era obrigado a fazer porque judiavam dos outros, né? Judiavam das crianças mais pequenas. Mas no tempo que a senhora estudava era mais rígido? Era. Qualquer coisa, botava a gente de joelho em cima dos grãos de milho. Eu me lembro disso também. Só que no meu tempo de dar aula eu não podia fazer isso, Deus me livre. Já tinha mudado? Já tinha mudado, O sistema. E a senhora deu aula em quase todas as escolas do interior de Chapeta? Sim. A senhora se lembra, se recorda dos nomes? Meio. São Judas, São João, Coxilha Bonita,
Linha Modesto, Linha Iracema, tudo esses nomes aí. Que são as localidades do interior de Chapeta. É. As Brancas, a senhora chegou a... Nas Brancas, não. Lá naquela escola que vai para lá, para Inhacorá, que eu não consigo me lembrar o nome daquela de jeito nenhum. Era uma escolinha lá no interior de Inhacorá, que eu ia de ônibus de manhã cedo, e daí até Inhacorá, um ônibus, e daí pegava o outro e ia lá naquela escolinha, que não consigo me lembrar, não sei se era São João, Escolinha João, não sei o quê, uma coisa parecida assim. Todas as escolas da redondeza eu dei aula. Tentando pensar... João, a senhora acha que é? Loureiro de Melo, não? Não sei se não era João Loureiro. Gomes. João Loureiro, eu acho. Coisa para não consigo me lembrar daquela, eu não me lembro. É que lá tinham várias escolas também. Né? Numa lá que eu dei aula um tempo lá. Interessante. Deve ter uns registros da senhora lá. Se não terminaram com a escola, acho que não tem mais, né? A gente tem alguns registros, algumas escolas não sobreviveram os arquivos, né? Documentos. Mas várias escolas a gente tem a documentação, né? Arquivada. Eu queria saber se a senhora sabe nos contar um pouco sobre a história dessas localidades, são nomes curiosos, a senhora sabe por que eles se chamam dessa forma? Coxilha Bonita, São Judas, Iracema, tem alguma explicação? A senhora não, São Judas era porque era o padroeiro, acho que era da igreja, não sei o que, São Judas. Era isso. E Linha Modesta. Não sei porquê, mas Linha Modesta, Linha Iracema, era por causa dos colonos antigos que moravam ali em Iracema, que foi dado o nome de Linha Iracema porque era terra de umas pessoas que se chamava Iracema, a mulher. E as outras eu não sei por que botavam esses nomes. A senhora, nesse tempo de infância principalmente, não contavam histórias de lendas para assustar as crianças? Aqui no interior não tinha muitas essas histórias de lendas? Tinha bastante sim. E como tinha? História de bruxa, de lobisomem, ó, lobisomem, lá vem ele, lá passou lá e tinha muita coisa arada. Assustava muita gente. E a senhora lembra de alguma dessas histórias? Mas olha, eu me lembro de um dia correndo num lugar lá, vinha não sei se era um cachorro, se era mesmo um lobisomem, que diacho que vinha atrás, e daí todo mundo gritava, é lobisomem, mas para mim era um cachorrão, sei lá. Era o lobisomem naquele tempo, nossa, tudo que era coisa era o lobisomem. E histórias de ouro, a senhora já ouviu? Muito. Isso eu vi muito também. Muitas vezes história de ouro aí, de Chapeta, que tiraram ouro, que não sei o quê, apareciam os fantasmas e tiraram de verdade. Tem um matinho que vai lá adiante, que vai lá para a Vila Coabe, tem um matinho. Ali era sempre uma assombração, uma coisa estranha, passava ali no trilho, era aquele barulho. Daí, passado um tempo, começaram a dizer que tinha uma panela de ouro enterrada. Pois olha, não demorou muito tempo, aquela panela saiu de lá. E o cara que tirou a panela enriqueceu e sumiu. E lá na Coab, lá em cima também, apareciam uns fantasmas de ouro lá, e daí diz que tiraram o ouro também, né? Tinha muito. Meu Deus, quanto que falavam nisso.
E esses fantasmas que diziam eram as visagens. É, não sei se era verdade ou era... Passava na cabeça das pessoas, eu acho. E esse ouro, o que as pessoas diziam? Era da onde? Pois é, isso eu não sei como é que diziam isso. Era de gente rica, que enterraram, que fizeram panelinha de ouro enterrada e coisa e tal, né? Mas se é verdade eu também não sei. É lenda. É lenda, sim. E aqui já se chamava chapeta ou tinha outro nome? Não, acho que toda a vida foi chapeta por dos chapeta, né? Que eram os donos de tudo isso aqui, eram os chapeta. O Rubindário Chapeta, o Carlos Chapeta, qual é o outro que tem ainda aqui lá para cima, aquelas granjas, né? Era tudo do Chapeta isso aqui tudo, por isso que ficou Chapeta. Ele foi vendendo, 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 para um, para outro, daí ficou o nome de Chapeta. A senhora conheceu a Fazenda Monte Alvão? A Monte Alvão? Não, Monte Alvão não me lembro. Mas eu acho que é lá para cima mesmo, nas granjas por aí. Esse Monte Alvão. Nunca ouvi nenhuma história sobre essa fazenda? Não, dessa não me lembro, não. Bom, a gente já está quase finalizando. E a senhora acompanhou, assim, depois que se tornou município, né? O que acompanhou toda a evolução, né, da cidade? Foram surgindo, né, moradores, né, novas casas, construções. É, foi crescendo, foi evoluindo, vinha um do interior, construía uma casa, outro outra, e daí os que eram donos desses terrenos, tudo que é de chapeta, né? Era tudo chapeta. Daí eles foram fazendo, vendendo os terrenos, vinha um morador, comprava, vinha outro de fora, comprava, e daí foi virando cidade de chapeta. Mas era tudo do Chapeta, essas terras aqui, tudo é do Chapeta. Daí que foi loteando, fazendo loteamento, daí foram vendendo para um para outro, até que começou a virar cidade, né? Mas era um matagal, muito feio. O Chapeta era feio demais. E olha só como mudou. Agora mudou, né? É uma cidade... está crescendo cada vez mais rápido, pois né? É uma cidade que foi planejada, né? Você vê, tem quadras, tudo direitinho, a praça no centro da cidade. Sim, a praça naquele tempo era um matagal, a gente passava no meio lá para ir num açouguezinho que tinha lá para baixo. Era bem estranho mesmo. E a senhora acompanha até hoje as mateadas? Eu só escuto assim, mas não vou mais. Eu ia antes, tempo eu ia, agora não vou mais. A senhora lembra como é que começou isso? Não me lembro bem. Eles faziam aqueles festeirês aí, daí vinha gente de fora, daqui e dali, fazendo mateada e falavam tanto nas mateadas, daí era aquele povo trazendo erva, chimarrão, coisa nada. E foi crescendo cada vez mais daí, né? Já faz muitos anos que eles realizam, né? Faz anos. Do município. Bom, para a gente finalizar então, eu gostaria que a senhora nos dissesse a sua opinião sobre o que a senhora acha de trabalhos que tentam resgatar a história, né? A história dos lugares, das pessoas, se isso é importante e por quê? Pois é. Eu acho que é importante, porque daí não morre, como se diz, o tempo, a cidade, né? Fica na memória de cada um e tem que ir crescendo, tem que ir levando à frente para não perder, né? Assim, a vila, que era vila, cidade, agora cidade Chapeta, o povo tem que ir crescendo, né? Para poder ficar normal, para não terminar Chapeta.
continuar o povo construindo, morando, né? E daí cresce cada vez mais. Por exemplo, quando eu vim morar aqui nessa casa, isso daqui da minha neta, aqui para baixo, tudo era mato. Faz 8 anos, olha o que cresceu em 8 anos tudo isso aí. Era só mato, puro capoeira, matagal, tudo isso aí, ó. E agora já é tudo normalizado, né? Então acho que o povo tem que ir fazendo para frente, construindo e levando a coisa para não terminar a cidade, né? Só que tem muita gente que está indo embora dessa cidade. Muita gente que vai embora daqui. Por causa que é uma cidade pequena, tem pouco emprego, né? Para procurar lugar de mais gente, mais trabalho para trabalhar, né? Mais oportunidades. Mais oportunidade de emprego, porque aqui não tem, né? É pouca coisa, muito pouco. Mas a senhora acha que é importante resgatar o passado? Mas olha, só por Deus mesmo para resgatar o passado não é fácil. Mas é bom resgatar o passado ou não? É bom. É bom daí, né, para o povo mais antigo também, né? Bom, dona Jandira, eu quero lhe agradecer mais uma vez por nos receber na sua casa, né, por ter aceitado prestar esse depoimento, deixar registrado, né, as suas memórias, a sua história de vida, as memórias que a senhora viveu no município, né, muitos anos trabalhando como professora. Então eu quero lhe agradecer em nome de toda a equipe. E a gente sempre encerra a nossa entrevista pedindo assim para os nossos entrevistados, né, como é algo que fica gravado, fica registrado e futuramente pode ser visto pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Se a senhora quer deixar uma mensagem final, uma mensagem de algo que a senhora tenha aprendido, uma mensagem, né, que a senhora queira deixar então para as gerações, né, da sua família, enfim. Que continue o povo trabalhando, lutando, né, levando a cidade para frente, levando a cultura, os estudos, que vai crescendo Chiappeta cada vez mais, né, que fique tudo bem, que o povo continue trabalhando em Chiappeta, que fique gravado isso na história para crescer mais, para evoluir, porque a gente tem os netos, tem os bisnetos aqui em Chiappeta, né? Aí tem que evoluir, tem que crescer, ficar uma cidade mais forte para ter emprego para todo mundo, né? É isso então. E a senhora quer deixar uma mensagem para os seus bisnetos? Pois é, os bisnetos que continuem lutando para Chiappeta, tem que lutar. Os bisnetos tem uns quantos aí, né? Bisneto, neto. Só não tenho tataraneto ainda, mas logo, logo vai ter. E continuem investindo em Chiappeta, né?